Meu nome é Dona Nair. Sou uma senhora de cabelos branquinhos, mãos marcadas pelo tempo e um coração cheio de lembranças. Nasci e cresci no interior de Minas, numa cidadezinha onde todo mundo se conhece, sabe? Onde o cafezinho está sempre quente no fogão de lenha e a vida ensina mais do que qualquer livro. Passei por muita coisa nessa vida. Eu aprendi que a gente pode até quer, mas o importante mesmo é sempre levantar. Agora me conta, de onde você está me assistindo? Quero saber de qual canto desse mundão você vem. Escreve aí nos comentários para eu te conhecer também. Se você gosta dessas histórias cheias de ensinamento, já se inscreve no canal e deixa aquele like, porque isso me ajuda demais a continuar contando minhas histórias para você. Quando eu era menina, a vida já me ensinava que nada vem fácil. Nasci numa casinha simples de madeira, onde o vento frio passava pelas frestas no inverno e o calorão fazia a gente suar no verão. Minha mãe sempre dizia que riqueza não estava no que a gente tinha, mas no que se aprendia. E foi com esse ensinamento que eu cresci. Minha cidade ficava lá no interior de Minas, um lugar onde as ruas eram de terra batida e os vizinhos dividiam o pouco que tinham. As crianças corriam descalças, brincando até o sol se pôr. Eu era uma delas, sabe? Mas desde cedo aprendi que brincar era um luxo que a gente não podia ter sempre. Meu pai saía cedo para trabalhar na roça e minha mãe passava o dia cuidando da casa, cozinhando no fogão a lenha e costurando roupa para fora pro ajudar. A escola era longa, mas eu ia todos os dias, com um caderno velho debaixo do braço e a esperança de que o estudo pudesse me levar para longe daquelas estradas de terra. E o sonhava grande, querida, mas a vida já me mostrava que o caminho até os sonhos era cheio de pedra, e foi ali, ainda criança, que aprendi que a força de uma pessoa não está em nunca cair, mas sim em sempre levantar. Quando completei 12 anos, minha infância praticamente acabou. Meu pai ficou doente e não podia mais trabalhar como antes. Minha mãe, com os olhos cheios de lágrima, me disse que eu precisava ajudar em casa. A partir daquele dia, troquei as brincadeiras pela responsabilidade. Comecei a trabalhar na venda do seu Zé, um homem rígido, mas justo. Varria o chão, empilhava saco de arroz, pesava feijão e aprendia a dar o troco. Nossa, era difícil ver minhas amigas brincando enquanto eu trabalhava. Mas minha mãe sempre dizia: Nair, minha filha, a vida é feita de escolhas. O sofrimento de hoje pode ser a vitória de amanhã. E eu acreditei nisso com toda a minha força. Mesmo cansada, não deixei de estudar. De dia, eu trabalhava. À noite, com um lampião de querosene do lado da cama, eu fazia as lições da escola e assim, aos poucos, fui entendendo que a vida não nos dá nada de graça. Mas cada esforço, cada esforço tem sua recompensa. A maior dor da minha vida veio cedo. Eu tinha 16 anos quando minha mãe, a mulher mais forte que eu já conheci, adoeceu. O dinheiro era curto e remédio era caro. Meu Deus, eu vi meu pai chorar pela primeira vez e aquilo me quebrou por dentro. Fiz de tudo para ajudar. Lavei roupa para fora,
Vende bolo na feira. Me ofereci para qualquer tipo de trabalho. O tempo passou e um dia, sem aviso, minha mãe partiu. O luto pesava como uma pedra no meu peito. Achei que nunca ia me recuperar, mas aí eu lembrei das palavras dela. Néa, minha filha, você é mais forte do que imagina. E naquele momento, eu percebi que o sofrimento pode nos derrubar, sim, mas ele também pode nos transformar. Eu jurei que não ia deixar aquela dor me consumir. Levantei, enxuguei as lágrimas e segui em frente. Foi nesse dia que aprendi a lição mais valiosa da minha vida. A dor nos molda, mas a coragem nos define. Se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que a gente precisa ser duro, como o tronco de uma árvore, e flexível, como os galhos no vento. Depois que minha mãe se foi, eu me vi num mundo escuro. Sabe, meu pai, um homem antes tão forte, parecia uma sombra do que já foi. A casa ficou silenciosa, sem o riso dela, sem o cheirinho do café feito com carinho. Eu queria desistir de tudo, mas então, certa manhã, depois de dias chorando em silêncio, eu ouvi dentro de mim a voz da minha mãe. Ner, minha filha, você é mais forte do que imagina. Foi como se algo despertasse em mim. Eu não podia me dar ao luxo de afundar na tristeza. Tinha um pai para cuidar, conta para pagar e um futuro pela frente. Então, fiz o que sempre fiz. Arregacei as mangas e segui em frente. Trabalhei mais do que nunca. Agora, além da venda do seu Zé, eu fazia faxina nas casas dos ricos da cidade. Limpava o chão, esfregava vidro, lavava roupa. O cansaço me consumia, mas toda noite eu me lembrava do meu propósito mudar a minha história. Na escola, os professores perceberam minha força de vontade. Dona Helena, minha professora de português, um dia me chamou no canto e disse: Nair, você tem talento. Seu jeito de escrever é bonito. Tem emoção. Já pensou em estudar mais, em ser professora? Yorri na hora. Professora eu mal? Tinha tempo para viver. Caramba! Mas aquelas palavras, elas ficaram na minha mente como uma sementinha. Será que existia um futuro diferente para mim? Foi então que um dia, ao sair da venda, vi um cartaz na praça, inscrições abertas para bolsas de estudo. Meu coração acelerou. Aquela podia ser a minha chance. Só tinha um problema. Eu precisava passar na prova e eu mal conseguia estudar. Foi aí que aprendi uma das maiores lições da minha vida. Quando a gente quer algo de verdade, a gente dá um jeitinho. Comecei a estudar nos intervalos do trabalho, de madrugada. Nos finais de semana, eu lia livro emprestado, fazia anotação, pedia ajuda para os professores. O dia da prova chegou. Sentei na cadeira, com as mãos suadas, coração a mil. Será que todo o meu esforço valeria a pena? Quando o resultado saiu, meu mundo mudou. Eu passei. Eu consegui. Gritei. Chorai. Abracei meu pai, que pela primeira vez desde a morte da minha mãe, sorriu de verdade. Naquele dia, eu aprendi que a vida pode te bater, pode te jogar no chão, mas se você tiver resiliência, ninguém pode te impedir de levantar. Com a bolsa de estudos garantida, minha vida virou uma verdadeira corrida contra o tempo. De manhã, trabalhava na venda. À tarde,
estudava na faculdade. À noite, limpava casas. E dormia pouco, comia quando dava, mas dentro de mim queimava um desejo maior que o cansaço. Eu queria ser alguém, queria provar que minha história não terminaria na pobreza. Na faculdade, tudo era novo para mim. Gente bem vestida, caderno bonito, livro caro. Eu olhava para os outros alunos e me sentia um peixe fora d'água. Sabe, mas, havendo-me diminuir, usei aquilo como combustível. Se eu tinha chegado até ali, era porque eu merecia. Lembro até hoje de um dia especial. Estava sentada na biblioteca tentando entender um livro complicado quando um colega se aproximou. Você sempre estuda sozinha, né? Quer ajudar. Aquele momento mudou tudo. Pela primeira vez, percebi que eu não precisava fazer tudo sozinha. Aceitei a ajuda. Fiz amigos, troquei conhecimento, descobri que a vida é assim. Às vezes, a gente só precisa estender a mão e aceitar a ajuda de alguém. Enquanto isso, meu pé, que no começo achava que eu estava sonhando alto demais, começou a mudar. Ele me esperava acordado quando eu chegava tarde, preparava uma sopa quentinha, me perguntava sobre as aulas. Eu via nos olhos dele o orgulho que ele sentia. Os anos passaram voando, a faculdade era difícil, mas cada desafio me tornava mais forte. Nos dias em que pensei em desistir, eu me lembrava da minha mãe, do esforço dela, da sua fé em mim. Me lembrava de todas as vezes que me disseram que eu não conseguiria. Até que chegou o grande dia, a formatura, ali, de beca, segurando o diploma nas mãos. Olhei para trás e vi tudo o que superei. Vi minha infância difícil, os dias de fome, as noites em claro, os olhares de dúvida das pessoas que não acreditavam em mim. E ali, no meio da multidão, eu vi meu pé chorando. Ele veio até mim, segurou minhas mãos e disse: "Sua mãe teria tanto orgulho de você, minha filha." E foi nesse momento que percebi, eu tinha vencido, mas esse não era o fim da minha história. Era só o começo. A vida depois da formatura não foi fácil, não. Muita gente acha que só porque a gente conquista um diploma, a vida muda da noite para o dia, como num passe de mágica. Mas a verdade é que a luta continua, só que de um jeito diferente. Eu saí da faculdade cheia de sonhos, com o diploma na mão e uma vontade enorme de ensinar, de retribuir tudo o que aprendi. Mas logo percebi que ter um diploma não significava ter um emprego garantido. Bati de porta em porta. Entreguei currículo em tudo que é escola. Tentei oportunidades até fora da minha cidade. E a resposta era sempre a mesma. No momento, não estamos contratando. A senhora tem experiência. Estamos dando prioridade a outras candidatas. Era frustrante. Depois de tudo que enfrentei, ainda tinha que provar mais uma vez que eu merecia estar ali. Mas sabe o que eu fiz? Não desisti. Lembrei dos tempos de menina, quando varria o chão da venda do seu Zé. Se eu tivesse me acomodado na dificuldade, nunca teria chegado onde cheguei. Então, fiz o que sempre fiz. Arregatei as mangas. Enquanto não conseguia trabalho como professora, aceitei o que aparecia, dei aulas particulares para a molecada da vizinhança, ajudei alunos com dificuldade, trabalhei como assistente de professoras mais experientes,
Cada pequena oportunidade eu agarrava com unhas e dentes, até que um dia uma diretora me chamou. Dona Nair, precisamos de uma professora substituta. O salário não é grande coisa, mas é uma chance. Ah, meu filho, minha filha. Naquele momento, eu soube que minha hora tinha chegado. Entrei naquela sala de aula, vi aqueles olhinhos curiosos me olhando, esperando que eu ensinasse alguma coisa. E ali, naquele instante, tive certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Ser professora foi a maior realização da minha vida. Eu não queria apenas ensinar português, matemática ou história. Eu queria ensinar sobre a vida, sobre a força que existe dentro de cada um de nós. Sempre que um aluno dizia que não conseguia algo, eu olhava nos olhos dele e dizia: se eu conseguir, você também consegue. Nada é impossível para quem luta, porque essa é a verdade. A gente pode cair, pode tropeçar, mas se continuar caminhando, o amanhã sempre traz novas oportunidades. Nem sempre as coisas foram fáceis. Mesmo depois de conquistar meu lugar na sala de aula, a vida gosta de testar a gente. Sabe, quando a gente pensa que já superou tudo, ela joga um novo desafio no nosso caminho. E comigo não foi diferente. Depois de anos ensinando, eu já era respeitada, conhecida por ser uma professora que não apenas ensinava, mas acreditava nos alunos. Eu me sentia realizada. Mas foi nesse momento que o destino resolveu me derrubar de novo. Comecei a sentir um cansaço demais, algo que não era normal. Minhas pernas doíam, minhas mãos tremiam e às vezes a visão ficava turva. No começo, achei que era só o peso da idade, o cansaço do dia a dia, mas não era. Fui ao médico e recebi um diagnóstico que me gelou a alma. Era algo sério, algo que podia me tirar das salas de aula, que podia mudar minha vida para sempre. Senti medo. Medo como nunca tinha sentido antes. Já tinha enfrentado tanta coisa, mas nada me preparou para aquele momento. Eu poderia perder tudo pelo que lutei. Voltei para casa em silêncio, sentei na cadeira da cozinha, olhei para as minhas mãos, já marcadas pelo tempo, e chorei. Chorei como há anos não chorava. Mas foi então que me lembrei de algo. Minha mãe, antes de partir, segurou minha mão e disse: minha filha, quando a vida apertar, olhe para cima. Deus nunca te abandona. E foi isso que eu fiz. Me agarrei na minha fé com todas as forças. Decidi que não deixaria o medo me dominar. Fiz o tratamento. Segui as recomendações, mas nunca perdi a minha fé. Mesmo nos dias mais difíceis, quando a dor me fazia querer desistir, eu dizia para mim mesma: eu já venci tantas batalhas, essa será só mais uma. E sabe o que aconteceu? Eu venci. Foram meses difíceis, mas aos poucos recuperei minha força, minha energia. Voltei para a sala de aula mais forte do que nunca. Naquele dia, quando entrei na escola, meus alunos me receberam de braços abertos, com um cartaz escrito: bem-vinda de volta. Dona Nair, você é nossa inspiração. Ah, meu filho, minha filha. Naquele momento, eu soube que a fé realmente nos sustenta.
porque não importa o tamanho do desafio, se a gente tiver fé, coragem e vontade de viver, sempre vai encontrar forças para continuar. Quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida, ela vem e nos surpreende. Eu sempre fui mulher de luta, de não abaixar a cabeça para a dificuldade, mas nunca imaginei que o maior reconhecimento da minha vida viria quando eu já achava que meu tempo de grandes mudanças tinha passado. Depois de tantos anos como professora, eu já tinha visto de tudo. Crianças que entravam na escola desacreditadas e saíam cheias de sonhos, jovens que achavam que nunca seriam nada na vida e anos depois voltavam para me contar que tinham passado na faculdade, que tinham mudado sua realidade. Mas um dia, algo especial aconteceu. Eu estava dando aula quando a diretora bateu na porta e disse: Dona Nair, pode sair um instante. Tem alguém querendo falar com a senhora? Fui até o corredor e encontrei um homem de terno, bem vestido, com um sorriso no rosto. No primeiro instante, não reconheci, mas então ele olhou nos meus olhos e disse: Dona Nair, a senhora se lembra de mim? Meu coração parou por um segundo. Aquele rosto me era familiar, mas já tinha se passado tanto tempo. Foi então que ele sorriu e disse: Eu sou o Rafael, aquele menino que a senhora dizia que tinha futuro, mesmo quando ninguém acreditava. Ah, meu filho, minhas pernas fraquejaram. O Rafa tinha sido um dos meus alunos mais difíceis. Vinha de uma família pobre, com uma realidade dura. No começo, ele não queria saber de estudar. Diziam que ele estava perdido, mas eu nunca aceitei essa ideia. Nunca acreditei que alguém estivesse perdido. E ali estava ele, diante de mim, formado, bem-sucedido, um homem feito. Hoje sou advogado, Dona Nair, e tudo começou com as suas palavras. A senhora me ensinou a acreditar em mim e eu chorei. Chorei porque, naquele momento, percebi que tudo pelo que lutei, todas as dificuldades que enfrentei, tudo valeu a pena. A vida nos dá desafios, nos testa, nos coloca à prova, mas se temos um propósito, se seguimos em frente, um dia a recompensa chega, e a minha veio ali, naquele corredor da escola, quando entendi que a minha missão tinha valido a pena. A vida, meu querido, minha querida, não é feita só de vitórias. A gente ganha, mas também perde. A gente acerta, mas também erra. O importante não é nunca cair, mas sim aprender a se levantar. Depois de tantos anos dedicados à sala de aula, chegou o dia em que precisei tomar uma decisão difícil. Meu corpo já não era o mesmo. O cansaço era maior do que eu gostaria de admitir. Eu amava ensinar, mas sabia que estava na hora de dar espaço para os mais jovens. Me aposentar não foi fácil. No primeiro dia sem aula, sem alunos, sem a correria da escola, senti um vazio enorme. Quem era eu sem a sala de aula, sem a missão a qual dediquei a minha vida inteira? Fiquei triste. Confesso, pensei que meu tempo de fazer a diferença tinha acabado, mas a vida, essa danada, ainda tinha planos para mim. Certo dia, enquanto tomava um cafezinho na varanda, vi um grupo de jovens sentados na praça. Eles estavam desanimados, sem rumo.
é sem perspectiva. E naquele momento, algo despertou em mim. Peguei uma cadeira. Fui até elle e puisse conversar. Perguntei sobre suas vidas, seus sonhos, suas dificuldades, e então percebi que, mesmo fora da sala de aula, eu ainda podia ensinar, ainda podia inspirar. Comecei a dar aulas comunitárias, ajudando jovens que queriam estudar, mas não tinham condições. Dei palestras, contei minha história, motivei aqueles que pensavam em desistir. E sabe o que eu descobri? Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para encontrar um novo propósito. A vida pode nos derrubar, nos fazer sentir que não temos mais nada a oferecer, mas enquanto tivermos um coração batendo no peito, ainda podemos fazer a diferença na vida de alguém. E foi assim que aprendi a maior lição da minha vida: cair faz parte, mas levantar é uma escolha. A vida nos ensina de muitas formas. Algumas lições vêm com carinho, outras com dor, mas existem aprendizados que chegam como um golpe, uma cicatriz que nunca some. Eu era apenas uma menina quando descobri que o maior perigo nem sempre vem de fora, mas pode estar dentro da própria casa. Meu tio, irmão do meu pai, sempre foi um homem respeitado na cidade. Trabalhava duro, era visto como um homem de bem, mas por trás daquela máscara de bom moço, existia algo que ninguém via, algo que eu só fui entender tarde demais. Eu tinha 12 anos quando aconteceu. Minha mãe saiu cedo naquele dia para cuidar da minha avó, e meu pai estava na roça. Fiquei sozinha em casa, como tantas outras vezes, mas dessa vez, meu tio apareceu. Disse que precisava esperar meu pai. Entrei, servi um café, sem desconfiar de nada. Então, ele se aproximou demais, colocou a mão no meu ombro, sorriu de um jeito estranho. Meu coração acelerou. Algo dentro de mim dizia que aquilo não estava certo. Quando tentei sair, ele segurou meu braço. John Forcha, fica aqui. Ner, você já está mocinha. Precisa aprender umas coisas. Meu corpo congelou. O medo tomou conta de mim. Eu não entendia direito, mas sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Tentei gritar, mas ele tapou minha boca. Minha mente ficou vazia, como se eu tivesse saído do meu próprio corpo. A única coisa que eu lembro foi o cheiro forte do suor dele, o peso da sua respiração e a certeza de que aquilo me marcaria para sempre. Não sei de onde tirei forças, mas consegui me soltar. Corri para fora de casa, descalça. Chamei-o para trás. Me escondi no mato até ouvir a voz do meu pai me chamando. Não contei para ninguém naquela noite, nem no dia seguinte, nem no ano seguinte. Guardei aquilo dentro de mim como um segredo sujo, um peso que me acompanharia por anos. Passei a evitar meu tio. Meu corpo tremia sempre que eu o via, mas ninguém notava. Eu era só uma menina. Quem acreditaria em mim? Anos depois, já adulta, finalmente tive coragem de contar para minha mãe. Ela chorou, me abraçou e pediu perdão por não ter percebido, mas naquela época o assunto era um tabu. Não existia justiça para meninas como eu. Carreguei essa dor por tanto tempo que, por muitos anos, pensei que nunca seria capaz de ser feliz de verdade. Mas um dia, olhando no espelho,
Eu entendi que Eu não era culpada. O monstro não era eu. O monstro era ele. E naquele dia, eu fiz uma promessa: nunca mais ficaria em silêncio diante da dor de alguém, porque o que destrói a vida de muitas meninas não é só o que acontece, mas sim o silêncio, ou o medo, a vergonha imposta pela sociedade. Hold, quando vejo uma jovem triste, com medo de falar, olho nos olhos dela e digo: você não está sozinha e nunca mais vai estar. Por muito tempo, achei que jamais conseguiria perdoar. Como alguém pode perdoar algo assim? Como olhar para o rosto de um agressor e não sentir ódio? Eu tentava seguir minha vida. Conquistei coisas incríveis. Ajudei pessoas. Me tornei inspiração para tantos, mas sempre que eu fechava os olhos à noite, eu ainda sentia aquela respiração quente no meu pescoço. O passado me assombrava, a raiva era como uma corrente que me prendia, mas eu não percebia. Achava que seguir em frente era suficiente. Não era. Foi só muitos anos depois, Yoko Sanda, com filhos, que a ficha caiu sobre o peso que eu carregava. Dia, enquanto organizava a sala de aula, uma menina veio até mim. Ela era pequena, franzina, com olhos que escondiam um segredo, olhou para mim e sussurrou: Dona Nair, tem um homem que me machuca. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia o que aquilo significava. Me ajoelhei na frente dela. Segurei suas mãos e disse a única coisa que eu gostaria de ter ouvido quando era criança: eu acredito em você. Ajudei aquela menina como ninguém me ajudou. Falei com a diretora, com as autoridades. Pela primeira vez, eu vi a justiça acontecer. Naquele dia, entende algo poderoso? Eu não precisava perdoar para libertar aquele homem, mas eu precisava perdoar para libertar a mim mesma. Não, eu nunca esqueci e nunca vou esquecer. Mas escolhi não deixar que aquilo definisse a minha vida. Escolhi não carregar mais aquele peso. O perdão não foi para ele. O perdão foi para mim. Naquele dia, pela primeira vez em anos, eu dormi em paz. Depois de tudo o que passei, aprendi que o passado pode moldar quem somos, mas não define quem seremos. Durante muito tempo, carreguei marcas invisíveis, algumas mais pesadas que outras, mas transformei cada uma delas em aprendizado. Houve um tempo em que eu pensava que minha história era só dor e sofrimento, mas quando comecei a olhar para tudo o que conquistei, percebi que eu não era uma vítima da vida, eu era uma vencedora. Parei para pensar em quantas vidas eu toquei, em cada aluno que passou pelas minhas mãos, em cada jovem que encontrou um caminho melhor, porque alguém acreditou nele. Eu vi com meus próprios olhos meninos e meninas que chegaram sem esperança e saíram dali como doutores, advogados, professores, pais e mães melhores para suas famílias. E foi aí que eu entendi. E eu venci. Venci quando me recusei a desistir. Venci quando transformei minha dor em força. Venci quando olhei para trás e vi que cada passo, cada queda e cada recomeço valerá a pena. Hoje, olho para minhas mãos marcadas pelo tempo, para os cabelos brancos que carregam cada batalha que travei, e me sinto orgulhosa. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 12 anos que tinha medo de tudo, eu diria: aguenta firme. Querida,
A vida ainda vai te mostrar que você é mais forte do que imagina. E é isso que digo para você agora. Não importa o que você passou. O que importa é o que você faz com isso. A gente passa pela vida lutando, correndo, sobrevivendo, mas um dia chega a hora de se perguntar: o que eu deixo para o mundo? Eu já não tenho mais pressa. Meu tempo de correr atrás das coisas já passou, mas minha missão ainda não acabou. Porque a verdadeira herança que a gente deixa não está no dinheiro, nos bens, nas conquistas materiais. Está nas histórias que contamos, nos ensinamentos que passamos, no amor que espalhamos por onde a gente passa. Minha herança não está escrita em papel, mas sim nos corações que ajudei a moldar. Se tem algo que aprendi nessa vida, é que ninguém parte de verdade enquanto sua história ainda vive em alguém, e a minha história, não, essa vai viver para sempre. Por isso, se você está me ouvindo agora, saiba que você também tem uma história para contar. O que você quer deixar para o mundo, que marca você quer deixar, pensa nisso. E faça cada dia valer a pena. Ah, o tempo. Esse velho companheiro que nunca para, nunca espera. Quando a gente é jovem, acha que tem todo o tempo do mundo, corremos, fazemos planos, adiamos sonhos, deixamos de dizer eu te amo porque achamos que o amanhã sempre virá. Mas um dia a gente olha no espelho e vê que o amanhã chegou rápido demais. Passei a vida inteira acreditando que tempo era algo que podíamos controlar, que poderíamos decidir quando viver, quando amar, quando mudar, mas aprendi da forma mais difícil, que o tempo não pede permissão para passar, ele apenas segue em frente. Houve momentos em que desejei voltar no tempo, sabe, abraçar mais minha mãe, dizer ao meu pai que eu entendia seus silêncios, rir mais com as amigas de infância, passar mais tempo debaixo daquela árvore onde eu sonhava acordada. Mas o tempo não volta. O que passou? Passou. No entanto, ele nos ensina algo precioso. Nunca é tarde para viver de verdade. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria este: pare de esperar, viva agora, ame agora, faça agora, porque o tempo não espera. E sabe o que eu percebi depois de tanto tempo? Que a gente não envelhece quando os cabelos ficam brancos ou quando os anos se acumulam. A gente envelhece quando para de sonhar, quando deixa de acreditar que ainda pode mudar a própria história. Muito bem, eu ainda sonho, ainda acredito, ainda tenho muito a viver. Depois de tudo o que vivi, todas as lutas, todas as quedas e recomeços, cheguei a uma única conclusão: a vida sem propósito não é vida, é apenas existência. Muitos passam por esse mundo sem saber por que estão aqui, trabalham, pagam contas, dormem e repetem tudo no dia seguinte, esperando algo mudar, mas a verdade é que nada muda até que a gente mude. Não importa qual seja o seu sonho, não importa onde você está agora. O que importa é viver com um propósito, seja ajudar os outros, aprender algo novo, cuidar da família, espalhar amor, o que quer que seja. Faça com todo o coração, porque no final da vida, não são as coisas materiais que vão importar, mas sim as histórias que você viveu e as vidas que você tocou. E se eu puder te deixar um último conselho, que não tenha medo de viver,
Não tenha medo de errar. Não tenha medo de recomeçar, porque a vida, essa danada, sempre recompensa aqueles que têm a coragem de viver lá de verdade. E agora eu te pergunto, qual é o seu propósito? O que te faz levantar todos os dias? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. E antes de ir embora, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tá assim, você não perde nenhuma história. E me ajuda a continuar compartilhando mensagens de vida e superação. Beijinho.